pessoal, hoje a videoaula é sobre pré-diabetes. O que seria pré-diabetes? Então, a pré-diabetes é definida como um estágio de quem está perto de desenvolver diabetes, mas que ainda há a possibilidade de reverter a situação. Então, no pré-diabetes, a glicose no sangue tem variações irregulares, ou seja, um indivíduo pré-diabético apresenta um aumento anormal dos níveis de glicose no sangue. Como pode ser visto nessa imagem, essa situação ocorre quando a taxa de açúcar no sangue varia entre 100 e 125 miligramas por decilitro, em jejum. Então, é evidente que o pré-diabetes não quer dizer que a pessoa tem diabetes. O que se torna mais esse estágio é muito perigoso, porque não há nenhum sintoma, ela é simplesmente silenciosa. Então, quando um pré-diabético vai se dar conta, ela já pode estar em uma condição de potencial de risco de desenvolver problemas cardíacos e outras complicações, que pode levar à morte do indivíduo. E aí é que entra os fatores de risco. Os fatores de risco são fatores que podem favorecer o aparecimento do pré-diabetes, e são eles: fator de idade, estar acima de 45 anos, excesso de peso, sedentarismo, hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, altos níveis de colesterol e triglicérides no sangue e histórico de diabetes na família. Outro ponto importante é saber o que ocorre dentro do organismo de quem tem pré-diabetes. Então, a pessoa que tem pré-diabetes começa a ter resistência à insulina. Esse assunto eu irei falar mais adiante com mais detalhes. Mas, resumidamente, é uma situação em que o corpo produz insulina, mas não a utiliza de forma adequada, fazendo com que os níveis de glicose no sangue permaneçam altos. Mas os obesos devem ter preocupação redobrada, pois os quilos em excesso exigem uma maior produção de insulina no pâncreas. Aí o pâncreas fica sobrecarregado e não consegue produzir o hormônio adequadamente. Há estudos que dizem que uma pessoa que possui pré-diabetes tem um maior risco de desenvolver infarto do miocárdio, derrame cerebral e outras complicações. Outro estudo mostra que a cada 100 pessoas com pré-diabetes, 11 podem desenvolver a doença a cada ano, se não forem tomadas medidas preventivas. Então, já que o pré-diabetes é uma situação irreversível, ou seja, a pessoa pode tomar medidas para não desenvolver o diabetes tipo 2, é necessário tomar alguns cuidados para evitar as complicações. Tais cuidados, como prática de exercícios físicos e alimentação saudável em busca do equilíbrio, ajudam a perda de peso, evitar colesterol alto e a pressão alta, e, consequentemente, a pré-diabetes. Então é isso, pessoal. Hoje falei um pouco sobre o pré-diabetes. Aguarde mais videoaulas sobre outros assuntos. E, como toda aula, eu separo um videozinho sobre esse tema. Eu separei uma reportagem com um endocrinologista que fala como prevenir o pré-diabetes. A prevenção é o melhor método que nós temos para combater o diabetes. E como é que se pode prevenir o diabetes? É claro que em alguns casos não dá para prevenir. Por exemplo, o diabetes tipo 1 ainda não se encontrou uma forma muito eficiente de prevenir. Mas o diabetes tipo 2 é, em boa parte, prevenível. É você pegar os maiores fatores de risco e tentar combatê-los. Então, vamos lá. Ganho de peso. Ganhar peso tem muito mais chance de ficar diabético. E existem até uns dados da Organização Mundial de Saúde que dizem que se a gente conseguisse, hipoteticamente, fazer com que ninguém passasse de um índice de massa corporal maior que 25, cerca de 80% dos casos de diabetes seriam evitados. É um número impressionante. Hábitos alimentares errôneos, no sentido de que tem a ver com o primeiro, que é ganho de peso, mas hábitos alimentares errôneos significa abusar de alimentos que, vamos dizer assim, podem a longo prazo fazer mal.
exagerar em gorduras saturadas, exagerar em gorduras transaturadas, exagero de frituras, incluído aí, exagero de doces, né? Isto aqui também pode ajudar a desencadear o diabetes. E uma das formas mais importantes para tentar evitar o diabetes é combater o sedentarismo. O sedentarismo é uma das maiores razões para o aparecimento de diabetes. Sedentarismo aumenta o que a gente chama de resistência à insulina, menor capacidade da insulina de executar sua função básica, que é colocar a glicose dentro da célula. E quando eu falo de combater o sedentarismo, e eu falo de mexer-se, porque a palavra é mexer-se, eu não estou falando de academia, embora possa ser, eu não estou falando de um esporte que o indivíduo precisa fazer, mas é mexer-se no dia a dia. É sempre aproveitar a oportunidade para se locomover, subir escada, evitar a escada rolante, ir para o trabalho, se for possível, andando ou andar o mais possível. E na hora de lazer, em vez de se escarrapachar numa poltrona, né? Andar pelos parques, andar pelas ruas, tudo isso é muito importante. Então, como lições básicas, não ganhar peso, tentar ter um hábito alimentar que seja o mais saudável possível e combater o sedentarismo. E claro, se você fuma, largue o cigarro hoje, agora.